Olá pessoal, professor Valcer. Vamos então dar continuidade na nossa aula sobre razão e proporção. Hoje nós vamos resolver aqui dois exemplos para calcular o valor de x, sabendo que essas grandezas elas já são diretamente proporcionais. E também nós vamos fazer uns exemplos como dividir números em partes tanto diretamente proporcional quanto inversamente proporcionais, depois da vinheta. Bom, nesse primeiro exemplo, nós temos 13 sobre 10 igual x sobre 30. Né? Ou seja, na linguagem conforme eu ensinei na aula anterior, 13 está para 10, assim como x está para 30. Como que nós calculamos o valor de x, sabendo que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais? Então, nós vamos multiplicar os meios, né, que é 10 vezes x. Então, aqui nós vamos ter 10x. E também multiplicar os extremos, no caso 30 vezes 13. 30 vezes 13. Como nós estamos interessados em encontrar o valor de x, vamos isolar o x no lado esquerdo da nossa equação. Para isso, basta dividirmos os dois lados da equação por 10, que então nosso problema está resolvido. Aqui, 10 dividido por 10 dá 1, sobra somente o x. Agora aqui nós poderíamos fazer 30 vezes 13 e depois dividir por 10, mas de maneira bem mais rápida, nós já podemos usar uma simplificação aqui, ó. Por quê? 30 dá para dividir por 10, né? Quanto que é 30 dividido por 10? 3. Então nós temos, na verdade, 3 vezes 13, né? 3 vezes 13. E 3 vezes 13, 39. Tá? Então, o valor de x para que essa proporção seja verdadeira é 39. Caso você tivesse optado por multiplicar 30 vezes 13, né, daria 390. Simplificando por 10, dividindo por 10, daria 39. Tá? Mas é muito importante aprender essas simplificações que ganha muito tempo. Lembrando que só pode efetuar essa simplificação aqui, como eu fiz, porque aqui é a multiplicação, tá? Não pode se for adição e nem subtração. Próximo exemplo. Nós temos aqui, ó, x menos 3 está para 5, assim como 3x menos 1 está para 10. Novamente, multiplicando os meios pelos extremos. Então, nós vamos ter 5 que multiplica 3x menos 1. Agora, os extremos. 10 que multiplica x menos 3. Como ali nós temos dois termos, ó, né, dois fatorizinhos aqui, então eu preferi colocar entre parênteses para a gente fazer o passo a passo. Inclusive aqui nós já usamos uma propriedade que chama distributividade. Então 5 vezes 3 é 5 vezes 3x. Então nós vamos ter 15x. 5 vezes menos 1, menos 5. Agora aqui o 10, mesma coisa. 10 vezes x, 10x. 10 vezes menos 3, que é a segunda multiplicação, menos 30. Então, igualzinho nós fizemos aqui no exemplo anterior, para nós isolarmos x, então vamos deixar o x tudo de um lado. Né? Nesse caso, o 10 está aqui do lado direito, então basta nós subtrairmos 10 dos dois lados. Então, fica aqui, ó, 15x menos 10x igual a menos 30, que já está do lado direito. Observe que aqui no lado esquerdo eu tenho menos 5. Eu não quero menos 5 aqui, eu quero que o menos 5 saia daqui, quero que fique zero. Então basta eu somar 5 positivos nos dois lados. Né? Dá a impressão de que é só pegar o 5 e passar para o outro lado positivo. Então, 15 menos 10. Aqui nós vamos ficar apenas com 5. E aqui, menos 30 mais 5, nós vamos ficar então com menos 25. Né? Novamente, se eu quero apenas o valor de x, eu posso dividir por 5, que nós vamos obter a resposta. Então, 25 dividido por 5. Portanto, para este caso, x vale menos 5. Tá? Então, solução tranquila, só multiplicar em cruz, né? Multiplicar os meios pelos extremos
e o valor de x sai tranquilamente. Agora vamos para os exemplos já um pouquinho mais avançados. Não mais avançados, mas assim, os que são que exigem, né? Exigem um pouco mais. Então nós temos aqui, ó, dividir o número 595 em partes diretamente proporcionais a 2 e 5. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Como nós vamos pegar o número 595 e vamos repartir ele em duas partes, então vamos dar nomes, né? Por exemplo, vamos dar nome de A para a primeira parte e nome de B para a segunda. Então, mais ou menos assim, ó. Seja A e B as partes. Então agora vamos entender, né? Lembrando que o pré-requisito para entender esse vídeo tem que assistir o vídeo anterior. Vou só arrumar esse A e B de outra cor para dar um destaque. Sejam A e B as partes. Então veja bem, nós vamos ter que dividir o 595 em partes diretamente proporcionais a 2 e a 5. Então o que ele está querendo dizer? Se eu pegar uma dessas partes, que é a parte A, e dividir por 2, tem que dar um resultado. Eu não sei quanto dá, mas tem que dar um resultado, então eu vou colocar aqui a nossa constante de proporcionalidade, que é a letra K, já do finalzinho do vídeo anterior. E também, né, nós temos que pegar a segunda parte, no caso agora, dividir por 5. E lembre-se, se elas são diretamente proporcionais, tem que dar o mesmo valor, ou seja, o mesmo valor K, que nós vamos descobrir o valor dele já já. E a outra informação que nós conseguimos é, como eu vou pegar o 595 e repartir ele em duas partes, no caso a parte A e B, então, se eu somar essas duas partes, quanto é que tem que dar? Tem que voltar no valor original, de 595. Tá? Então, observa, do enunciado pequenino, né, de uma linha apenas, nós extraímos uma informação, duas informações, três informações, todas elas bastante importantes. Tá? E então, o que nós vamos fazer aqui para nós descobrirmos o valor de K? Nessa primeira parte, eu vou dar uma grifada aqui para dar um destaque. Nessa primeira parte, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Observe que no exemplo anterior, nós também multiplicamos meios pelos extremos. Aqui, como a minha intenção é achar quanto vale esse K, que por exemplo, vamos supor que K vale 10. Se K vale 10, eu já consigo descobrir quanto vale o A, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou novamente multiplicar os meios pelos extremos. Tá? Então, aqui, ó, lembra, A está para 2, assim como K seria 1 aqui embaixo, né? Assim como K está para 1. Então, A vezes 1 dá A, 2 vezes o K, nós temos então 2K. Tá? Então, meios pelos extremos aqui também. Para a segunda parte, nós também vamos utilizar a noção da multiplicação dos meios pelos extremos. Né? Basta eu lembrar que no denominador aqui nós temos 1 e fazemos então a multiplicação em cruz. B vezes 1 dá B, 5 vezes K, 5K. Né? Cachorro latindo no fundo, mas normal. Ok, professor, o que nós vamos fazer então com esses valores de A e B que nós encontramos agora? Nós vamos pegar esses valores, pessoal, e vamos substituir. Ó, vou até colocar aqui, ó. Substituir em os dois. Esse aqui também nós vamos estar substituindo aqui nessa expressão. Por quê? Aqui nós temos A mais B igual a 595. Mas o A, nós já descobrimos que é 2K. Né? Então, vai ficar para a gente 2K. Nós já temos o B, que vale 5K. Igual a 595. Então,
nessa primeira parte é descobrir quanto vale o K. Então, 5 mais 2, aqui nós vamos ficar com 7K, igual a 595. Novamente, como estou interessado no valor de K, podemos dividir por 7 ambos os membros, e então nós já descobriremos o valor de K. Então, 595 dividido por 7, vamos aqui fazer essa conta, vai dar 7 vezes 8 dá 56, sobra 3, 7 vezes 5, 35. Né? Então, o K dá 85. Ok, achei o valor do K, mas ele não, o problema inicial ele não pede quanto vale a constante, né? Quanto vale a razão de proporção. Ele pergunta os valores de A e B, que são as duas partes. Porém, eu já sei que A, vou até grifar aqui para vocês, ó. Eu já sei que A vale 2 vezes o K, e eu também já sei que B vale 5 vezes o K. Então, se eu já tenho o valor de K, para achar o A e B, já está tranquilo. Né? Então, ó, portanto, né? Vamos aqui já para a conclusão do problema. Portanto, A vai ser igual a 2 vezes 85. Então, 2 vezes 85 dá o quê? 170. Né? E o B? O B, nós fizemos aqui que era 5 vezes o valor do K. E o K vale 85. Então, B vai ser igual. 5 vezes 5 dá 25, subiu 2. 5 vezes 8, 40. 42. Também daria assim, se você somasse, fizesse 595 menos os 170, também daria 425. Então, quais são as duas partes? As duas partes são 170 e 425, tá? Partes diretamente proporcionais. Agora, como que seria então